um escritor apaixonado por fantasia e horror, e esse aqui é mais um vídeo do projeto Nacionais Fantásticos. Nesse projeto aí que já está no seu terceiro episódio, eu sempre convido um influenciador literário para trazer pra gente uma obra de fantasia nacional para que a gente possa discutir e aumentar aí o nosso repertório. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Vou puxar aí a Bibi para se apresentar para vocês. Oi Bibi, como é que você tá? Oi gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui nesse quadro maravilhoso. Tô muito animada para conversar sobre essa história. Então assim, tô animada. Pessoal, ó, corram para conhecer o conteúdo da Bibi porque ela é especialista em literatura nacional, principalmente fantasia nacional. Fala um pouquinho pra gente do seu projeto, Bibi. Então, gente, vocês podem me conhecer como Bibi Lendo, foi como eu comecei, né? Então todo mundo me conhece como Bibi, podem me chamar de Bibi, podem, né, ficar próximos de mim lá no Instagram, na Twitch, que são as duas redes sociais onde eu mais produzo conteúdo. No Instagram, então, @BibiLendo, na Twitch, @BibiLendo. Na Twitch, pra quem não conhece, é onde a gente faz lives, né, na roxinha. Eu decidi, então, focar mais nos nacionais, né, nas fantasias nacionais, e por eu ter um clube de leitura, esse ano a gente tá lendo só fantasias nacionais. É isso aí, adorei que teve um disclaimer no meio da fala dela, tava assim, pra quem não conhece a Twitch, seus velhos do YouTube, a Twitch é onde os jovens fazem live. Não, porque assim, a pandemia trouxe muitas coisas novas para a nossa vida. Exatamente. E para nós leitores, a Twitch não era uma coisa muito utilizada, né? A Twitch sempre foi uma coisa mais de jogos. Então, é bom avisar que sim, fazemos conteúdo sobre livros lá na Twitch também. Então, pessoal, se você é inscrito aqui do canal e não conhecia a Bibi, corre lá nas redes sociais dela, segue ela que eu recomendo pra caramba o trabalho que ela faz. Agora, se você não me conhece e chegou nesse vídeo através da Bibi, se inscreve aqui também, que eu garanto que meu conteúdo também presta. Às vezes é um pouco longo demais, mas dá pra você sentar aí enquanto almoça e assistir os vídeos. Para Onde Vão as Sombras, da Jadna Lana, ele tá disponível no Kindle Unlimited e em versão física também. Um livro pelo qual me apaixonei, recomendo pra caramba. E a gente vai falar dele aqui hoje, tanto sem spoilers na primeira parte, quanto com spoilers nas duas últimas partes do vídeo. A gente já explica como funciona. Então, sem mais delongas, bora lá então! Beleza, Bibi, primeiro conta pra gente então como foi que você conheceu Pra Onde Vão as Sombras, né? E o que te motivou a indicar ele aqui do projeto? Então, eu conheço a autora antes dela ter lançado Para Onde Vão as Sombras. Pra quem não sabe, esse é o 5º livro da autora. Então, eu já conhecia a Jadna pelas redes sociais desde 2020, mais ou menos. E eu conheci ela por causa de Riacho de Jerimum. Eu não cheguei a ler esse livro, mas eu acabei conhecendo ela por causa do lançamento dele. E conforme eu fui seguindo ela nas redes sociais, eu vi que ela era uma pessoa maravilhosa, que tinha muita coisa parecida comigo, e a gente começou a ficar mais próxima nas redes sociais, até que ela lançou Para Onde Vão as Sombras, né, pela editora Coerência, e daí eu comprei na pré-venda, né, tanto por eu querer ler, né, por já estar interessada na escrita dela, mas também porque eu quis apoiar ela. Uma das coisas que eu coloquei como meta desde 2021, né, foi começar a apoiar mais a fantasia nacional. Então, quando eu vi o Para Onde Vão as Sombras em pré-venda, eu decidi comprar na pré-venda, né, pra apoiar a autora, e ele tava guardadinho na minha estante, porque assim, criador de conteúdo literário, a gente tem mais livro do que tempo, porque a gente ali vai, lançou um livro, vou comprar pra ler ele e falar. No fim, a gente não lê, porque vem outros e outros e outros, então ele tava ali guardadinho, mas eu sinto que era pra esse momento especial, pra eu estar aqui falando com vocês, e acho que foi um ótimo momento pra eu ler ele, porque foi incrível, me conectei 100% e tô muito animada pra falar sobre ele. Então agora a gente vai começar a falar sobre Para Onde Vão as Sombras, da Jadna Lana. Então, a nossa personagem principal aqui é a Ananda, e a Ananda tem como amor da vida os livros. Acho que você vai se identificar com isso, né? E além do amor dela pelos livros, ela também tem um melhor amigo que é carne e unha, que é o Benjamin. Os dois são muito próximos e é basicamente assim, aquela amizade, amor pra vida toda, que você se identifica muito com a pessoa, né? A Ananda, ela trabalha numa livraria lá em Campina Grande, o que é uma coisa muito legal, porque a gente conhece aí uma cidade aqui do nosso país, né? E ela tá ali trabalhando, fazendo as coisinhas dela do dia a dia, até que ela decide escrever uma carta pra ela mesma, né? Por que não escrever uma carta pra ela mesma? Acho que eu até vou adotar isso pra vida, assim, vou escrever umas cartas pra mim mesma.
mesmo. Ela tá ali escrevendo a cartinha dela, até que logo nesse início do livro a gente tem um rompimento, um baque muito forte que faz a Nanda desmaiar. E aí depois que ela desmaia, o que acontece? Bom, nem ela, nem a gente no início do livro sabe muito bem, mas acontece algum fenômeno estranho. Tanto ela quanto o Benjamin são levados para uma outra cidade que parece Campina Grande, mas uma Campina Grande mais sombria, uma Campina Grande distópica. E os dois se veem presos então numa outra realidade, onde eles descobrem que existe uma guerra ali entre duas facções com ideologias bem opostas, e eles vão acabar se envolvendo nessa guerra, mesmo que não queiram a princípio, porque eles estão condenados a passar a sua eternidade ali. E ó, eu confesso que o início do livro me trouxe uma sensação de angústia, porque essa ideia de você ser roubado da sua vida, sabe? E jogado num outro mundo onde você tá condenado a viver ali, a gente ainda vai entrar em mais detalhes do que acontece com os personagens, mas na forma como eles são forçados a viver, pra mim é tipo assim, o livro não é de terror, eu acho que a gente enquadra ele mais na distopia, só que eu achei que ela sabe usar um pouquinho de horror psicológico, aquele elemento que vai crescendo dentro de você e te deixando angustiado, com muita maestria. E a gente não vai falar de spoilers por enquanto nessa parte, mas principalmente conforme a história vai se desenvolvendo, a gente vai vendo como a realidade daquela cidade invertida afeta os personagens. Nossa, pra mim, Jardina tá de parabéns, nota 10. Mas vamos falar mais um pouquinho então da ambientação e até um pouquinho da mitologia que a Jardina Alana cria ali pra gente. O local onde eles foram parar é chamado na história de Cidade Invertida, e é uma realidade paralela que foi criada por um homem chamado Samuel, que a gente não sabe quem é a princípio, é um cara misterioso aí na história, que descobriu uma forma de levar pessoas pra lá através de uma pedra mística. E aos poucos esse Samuel criou uma civilização, mas não demorou muito para que essa civilização acabasse entrando em ruínas. As pessoas mais conservadoras que estavam vivendo ali naquele novo local começaram a discordar da liberdade que as pessoas tinham ali nas suas vidas. Então acabaram surgindo duas facções rivais. A facção dos Trikanakaki, que seria meio que os protagonistas da nossa história, eles defendem um modo mais liberal de viver. Enquanto isso, a facção dos Keawana prega ali um conceito distorcido de amor, trazendo ideologias de um deus que deveria ensinar apenas sobre amor ao próximo, mas que acaba sempre trazendo um discurso muito raivoso, muito violento. Eu não sei, Bibi, se você relaciona isso com algo que a gente conhece na realidade. Eu não sei se foi muito distante, sabe? Não, de forma nenhuma. Enquanto eu tava lendo ali, né, o livro e vendo que era uma distopia, né, que nem a gente falou, uma coisa mais fantasiosa, ao mesmo tempo eu levava socos na cara e no peito, porque eu via que isso não tava muito longe da nossa realidade, né? Então, pra mim, particularmente, eu já vi muito desse discurso aí de pessoas, né, seres humanos, utilizando um deus e colocando palavras aí, né, na boca de um deus, que em teoria é pra, como você falou, trazer amor, mas eles usam isso pra pregar o quê? Preconceitos, né, racismos, coisas assim, péssimas que vêm só de dentro deles mesmo. Eu quase mandei mensagem pro Bibi enquanto eu li, inclusive, falando, eu pedi pra você escolher uma fantasia, mas isso aqui é o Brasil em época de eleição. Uma das coisas mais legais é que logo no início do livro a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre como se organiza esse universo, né, que a Jardina criou. E quando a galera parte, né, pra Cidade Invertida, quando eles começam a fazer parte dessa outra dimensão, aos poucos eles vão esquecendo da vida que eles tinham na nossa dimensão, né, na dimensão que eles vieram. Então eles vão esquecendo e chega um ponto onde eles não lembram de mais nada. E também os sinais vitais deles vão começando a morrer, como por exemplo o coração parar. E se você simplesmente esquecer totalmente do sentido da sua vida ali dentro, você vira um morto-vivo. É tipo um zumbi que fica rondando pela cidade, né, procurando ali carne e pessoas pra matar. Então quando eu comecei a ler Para Onde Vão as Sombras, eu comecei a sentir um gostinho de distopias que eu consumia demais lá em 2012, 2013, que era Jogos Vorazes, Divergente, Maze Runner. Inclusive Maze Runner me lembrou muito o início, porque, né, a gente tem o Thomas em Maze Runner acordando também num lugar onde que ele não sabe, né, onde ele tá, e aqui é a mesma coisa com a Nanda. Ela acorda num lugar sem saber o que tá acontecendo e simplesmente começa a acontecer tiro, porrada e bomba, e ela tem que se adequar
adequar, tentar entender, né, o que tá acontecendo ali. A gente, inclusive, até comentou um pouquinho sobre esse livro, eu e outros leitores que estavam lendo esse livro ao mesmo tempo, né, e alguns deles ficaram até meio, assim, incomodados um pouco com a personalidade da Ananda, mas eu, particularmente, que leio já Distopia faz um tempo, achei a personalidade dela muito interessante pra esse tipo de narrativa, porque pra viver num universo distópico como a gente viu nesse início de livro, você precisa ser muito forte, entendeu? Então eu achei que ela fez o que basicamente uma personagem principal, protagonista de distopias tem que fazer, que é ir contra o sistema, sabe? E lutar pelas coisas. Então eu achei... E ser intrometida. Meter o nariz onde não devia. Como é que a gente vai ter história se a personagem principal não for intrometida? Ela vai ficar ali aceitando, né, de orelhinha baixa o que a galera manda? Não, meu amor, ela vai lá meter o narizinho dela em tudo que ela puder pra gente saber o que tá acontecendo. Senão a gente não tem narrativa, né? Então eu particularmente, assim, gostei muito dessa mitologia, né, dessa vibes, porque fez eu ter uma nostalgia, fez eu lembrar de coisas que eu amava ler e ao mesmo tempo veio com uma roupagem nova que não é somente, né, como o Felipe antes a gente tava conversando, não é somente ali, vamos contra o sistema. A Jade, na autora, ela traz toda uma mensagem pra poder falar o porquê que existe essa distopia, porquê que existe essa história. Ok, pessoal, tudo que a gente comentou aqui não tem praticamente spoiler nenhum da história, porque nós só falamos de elementos que estão até o capítulo 3 ou 4 no máximo do livro. A partir de agora a gente vai entrar na parte 2, onde nós vamos entregar pequenos spoilers, que são o quê? Se você não é uma pessoa muito spoilerfóbica, são spoilers que vão te contar coisas que acontecem ali da metade do livro, por exemplo, mas não vão estragar a sua experiência, a gente não vai falar do final por enquanto, beleza? Mas se você não quer pegar nem esses spoilers, então esse é o momento em que você deixa o vídeo, mas deixa aqui o seu curtir, se inscreve no canal para você voltar aqui depois que tiver acabado a sua leitura e segue tanto as minhas redes sociais quanto as da Bibi. A Jadna sabe que o foco dela tá nas mensagens que os seus personagens querem passar. E quando eu falo seus personagens querem passar, é porque os personagens desse livro, eles parecem muito pessoas que forçaram a Jadna a colocar eles naquela história. Pra mim, uma das personagens mais incríveis é a narradora, que funciona como uma personagem. Bibi, me fala um pouquinho do que você achou dela. Meu Deus do céu, gente, eu fiquei obcecada com essa narradora. Gente, eu nunca tinha lido nenhum livro nesse estilo de narrativa, né, onde o narrador, ele conversa com o leitor. Então, se você nunca leu nada assim, você com certeza vai adorar, vai se sentir muito mais íntimo da história, porque parece que é uma pessoa que tá ali, sabe, contando pra ti aquela historinha. A Jadna, que é a autora, a gente conversou um pouquinho, né? Eu fiz uma entrevista com ela pra o Clube do Livro, que a gente leu esse livro, inclusive. E a Jadna falou que ela é, né, uma estudante de letras e por isso ela já leu muitos clássicos e ela lê muito Machado de Assis e ela se inspirou um pouco na narrativa que o Machado de Assis traz, que é esse narrador mais, assim, presente, sabe? Que ele fala com o leitor. Então, assim, eu me apaixonei pela narradora. Sim. Mas uma coisa que, pra quem não leu, é interessante a gente destacar, que a Jadna faz uma coisa além. A narradora é uma pessoa diferente da autora, né, e da protagonista. A gente tá acostumado a ver um livro narrado em primeira pessoa, às vezes pela protagonista narrando sua própria história, e às vezes a gente tem o escritor conversando com a gente. Ali não, a narradora se revolta em alguns momentos com a autora também. Quando a narradora começava a reclamar da Jadna, falava, essa autora não sabe o que tá fazendo. Sim, cara, ela ficava questionando, tipo assim, gente, eu não sei o que ela inventou aqui, tá? Assim, trazendo pra um linguajar mais moderno. Eu não sei o que essa autora doida fez aqui, eu não sei o que ela vai fazer, mas vamos seguir em frente. Inclusive, assim, eu acho que não é spoiler falar de agradecimento de livro, né? Mesmo que venha no final. Mas eu achei tão bonitinho nos agradecimentos do livro, quando a Jadna vai e agradece a narradora, sabe? Agradece a parceria e a relação que as duas... Então, né, como a gente falou, a narradora, ela começa a contar a história de alguns personagens. E a gente tem os principais, mas que eles vão ali conviver muito com outros personagens que a gente vai contar, mas a gente vai falar agora da Ananda e do Benjamin. Eles são os que iniciam tudo, a gente acompanha a trajetória deles. E a Ananda e o Benjamin, eles vivem então em Campina Grande e depois eles vão pra Cidade Invertida, né, basicamente raptados, né, eles são levados pra lá, na verdade. E daí a gente percebe que os dois têm uma amizade muito próxima, inclusive
Inclusive, uma das coisas mais legais que eu sentia era no início de cada capítulo que vem um flashback sobre coisas da vida da Ananda, do Benjamin. E ali a gente vê como tudo começou desde pequenininhos, como eles foram se apegando, coisas que eles passaram juntos. E assim, olha, Felipe, eu não sei se você vai concordar comigo, mas assim, eu gosto muito de romance, beleza, sou uma pessoa que adora romance, mas eu gosto ainda mais de histórias que tragam amizades. Eu também. Fortes, profundas, que fazem a gente, assim, querer lutar por aquela amizade. E o nosso coração fica quebrado quando a gente vê que essa amizade tá ruindo de alguma maneira. É que, quando eles vão pra Cidade Invertida, eles começam a esquecer do que acontecia na realidade, né, de onde eles vieram. E o que acontecia na realidade de onde eles vieram? Eles eram amigos, melhores amigos. Só que agora, na Cidade Invertida, Felipe, eles começam a esquecer. Gente, pensa nessa realidade. Eles estão ali numa distopia, não como em Jogos Vorazes, que a Bibi citou de exemplo, onde a Katniss vivia naquela distopia desde sempre e é acostumado com aquele universo. Não, eles viviam no nosso mundo aqui, foram raptados, levados pra lá e tiveram que entender que nunca mais iam voltar pra casa. Então, o único resquício que cada um dos dois tem da sua vida é o outro. Então, de repente, quando a Ananda percebe que todas aquelas pessoas que vivem naquela facção não têm mais lembranças de quem eles eram antes de ir para aquela cidade, não conseguem mais ter sensações, não conseguem mais ter a simples sensação de respirar, de sentir o coração bater, ela vê que ela e o Benjamin estão perdendo isso juntos, mas ele tá perdendo mais rápido que ela, e de repente ele começa a se esquecer de tudo que eles viveram. Então, assim, ela tá literalmente perdendo a única pessoa que ainda representa um pouquinho da sua vida. E isso é construído, gente, de uma forma gradativa e que vai te causando uma agonia. E é tão triste, gente, é tão triste quando você lê a cena dele esquecendo tal coisa, tipo, sei lá, a cor favorita dela ou alguma coisa que eles fizeram. Você, assim, seu coração é partido em 1 milhão de pedaços, sabe? Então, vão preparados com lencinho já, porque esses dois, assim, pra mim, é o ponto alto das relações que acontecem na história. A gente vai falar de uma outra relação que eu também amo muito, mas essa amizade pra mim foi o ponto alto da história e eu acho que vocês vão se identificar muito com a Nanda e com o Benjamin. Já puxando então as outras relações que ele me comentou, porque é assim, gente, eu tô lembrando agora da gravação do primeiro vídeo sobre Avisos, onde o Paulo falava, não, Mariana era a autora do livro, né? Você podia ter levado esses casais pra cama, a gente queria ter visto eles lá. Aí eu lendo, né, o livro da Jade, falando aqui, Paulo, ó, você precisa ler esse livro aqui também, porque aqui, gente, é assim, no começo do livro a gente já vê que vai ter ali, eu acho que eu nem vou usar o termo triângulo amoroso, porque parece que triângulo amoroso reforça a ideia de que vai ter, de certa forma, disputa, e apesar de ter uns ciúminhos ali, sabe, eu adorei a Nanda ser completamente aberta, porque ela sente interesse por duas pessoas da facção, e ela vai fazer o quê? Ficar com as duas, né? Exatamente. A todo momento, quando ela quiser, e eu gostei muito das relações sendo construídas, falando de quem são esses personagens, né? Vamos puxar os dois aqui então. Estou falando do Axel e da Kahlo. O Axel, ele é ali um dos comandantes da facção, um dos que tá ali há mais tempo, um dos líderes, e ele tem o foco de conseguir ser o paizão da galera, sabe? Ele quer que aquela facção sobreviva, ele tem muito medo dos conflitos que estão cada vez mais intensos com a facção lá dos religiosos fanáticos, e ele quer montar estratégias que possam garantir a sobrevivência da sua facção, mas sem colocar a vida das pessoas em risco. E desde o início, ele já tem um interesse ali na Ananda. Isso não é spoiler, porque ele já conversa isso com os colegas dele. A gente sabe desde o início que ele tem um plano maior com ela. Só que ele vai se aproximando dela. Ela começa a ler uns livros pra ele, né? Porque ele não sabe mais ler, ele esqueceu. Então, gente, não tem nada mais Bela e a Fera, né? do que o casal sentando ali, vou ler um livrinho pra você. E assim, é muito bom que nesse livro as coisas evoluem de uma forma muito crível. Tipo assim, não é um livro que de repente o casal tá lendo, de repente eles estão tirando a roupa e se pegando. Quer dizer, às vezes é assim. Mas mesmo quando é assim, sabe, acontece de uma forma que você falaria, poxa, seria assim na vida real. Ela sabe muito bem como construir a forma como os sentimentos dos personagens evoluem de um estágio pro outro. Só que seria muito fácil pra Ananda se ela tivesse interesse só pelo Axel. Mas desde o primeiro dia que ela chega ali, ela olha pra
uma das patrulheiras, uma ruiva que chama bastante a atenção dela. E as duas não se batem muito bem no início, porque as duas têm um quê de arrogância na hora de interagir, mas logo a arrogância das duas se desenvolve para uma amizade, que depois se desenvolve para uma relação bem caliente, né? Estou falando aqui da Kahlo, que vai guiar a Ananda ali no começo, nos momentos em que ela decide que ela quer se juntar à patrulha, que ela quer ser útil para aquele lugar, porque ali naquela facção eles se dividem em grupos, né? Então eles têm os guerreiros, eles têm os religiosos, os enfermeiros, e apesar do Axel avisar pra Ananda o tempo todo, ó, eu não quero você mexida com os guerreiros, porque eu tenho outras ideias pra você, e você ir pra guerra aqui é apenas intensificar o processo de você perder a sua parte humana, de você esquecer da sua vida passada, né? Mas a Ananda, como o Bibi falou aí, é aquele tipo de personagem que fala, tô nem aí, eu vou porque eu quero, tem perigo, pera aí que eu tô chegando. Então assim, acho que essa impulsividade dela é o que acaba fascinando também tanto o Axel quanto a Kahlo. Exatamente. Pra mim, a rainha deste livro é Dona Kahlo. Ela é uma patrulheira, né? Uma guerreira que sai, que vai à luta, que vai pra rua, que vai fazer as coisas que precisa fazer. E ela é muito, gente, ela é muito badass, assim, ela é muito maravilhosa. A primeira cena das duas, você não dá nada, porque você acha que vai ser o quê? Uma inimizade, já que Felipe até disse que elas têm opiniões muito fortes, então as duas se encarando no início, você pensa, ih, essas duas aí vão tretar, elas vão ser inimigas. Meu amor, o plot twist é quando você descobre que as duas vão ter um romance, que assim, me deixou no chão. Pra mim, assim, olha, foi que nem o Felipe falou, não tem um triângulo, não tem assim uma disputa do tipo, ai, Axel vai brigar com a Kahlo por causa da Ananda, a Ananda vai ficar dividida entre ficar com Axel ou com a Kahlo. Não, tudo acontece muito naturalmente, até porque eles são, assim, bem mais liberais nessa facção. Então, enquanto a Ananda sente vontade de ficar com a Kahlo, ela fica com a Kahlo. Quando ela sente vontade de ficar com o Axel, ela fica com o Axel. Mas é tudo muito natural, ninguém fica cobrando ninguém. E eu gostei muito disso, porque eu particularmente não sou muito fã de triângulos amorosos. Eu sempre sinto que um vai ser o preferido e o outro vai ficar, né, jogado de escanteio e vai sofrer. Então, quando eu notei que não ia ser bem um triângulo, mas seria uma coisa mais ali, um poliamor, uma coisa assim mais liberal, eu adorei. Então, eu acho que vocês vão se apaixonar por ambos. Mas, assim, eu preciso dar o meu votinho aqui, que Kahlo pra mim é a minha fave. Bibi, eu concordo, principalmente por causa de um elemento que a Kahlo traz com ela, que a gente não pode falar agora porque já tá na parte dos grandes spoilers. Daqui a pouco a gente precisa voltar nesse ponto, então. A facção do Axel, da Kahlo, que é o Clay. E o Clay, gente, ele é uma fofura. Ele, inclusive, já uma curiosidade, ele é o protegido da Jade Nalana, da autora. Ela sempre fala do Clay, ela ama ele, é aquele bebê dela. Então, assim, eu acho que ele é até o personagem favorito dela. Posso estar falando aqui por ela, mas, gente, não é possível. Essa mulher só fala do Clay nas redes sociais dela. Então, assim, gente, o Clay, ele é um dos líderes também, junto com o Axel, né? E com mais uma outra personagem. E ele é basicamente um dos que também sai pra guerrear. A gente acaba conhecendo depois o passado dele. Descobre que ele, diferentemente dos outros, ele nasceu na Cidade Invertida. Então, ele tem uma ligação muito forte com o Axel, porque o Axel é quem meio que encontra ele, né? A gente até conhece isso num flashback. E a gente vê ele se tornando o braço direito do Axel e um dos líderes. E, gente, o Clay, ele acaba tendo um romance muito fofo com o Benjamin. Ai, meu Deus, o que tu achou disso, Felipe? Eu achei incrível o relacionamento dos dois, principalmente a seguinte questão. A gente vê ali uma sociedade que funciona sem algumas preocupações morais toscas que nós temos no dia a dia, né? O pessoal aí na facção é muito liberal, então é assim, se o pessoal quer se pegar, eles vão se pegar. Se quer pegar 10 ao mesmo tempo, vão pegar 10 ao mesmo tempo. Quer dizer, não que isso não aconteça na nossa realidade, mas assim, na nossa realidade, normalmente, pelo menos o pessoal faz isso meio escondido em lugares específicos. Ali não, ali você vai andando pelo prédio da facção, sobe o terceiro andar, tá a galera se pegando ali nos corredores, né? Felipe, aquela cena, Felipe, da balada, que agora é só voltando, é uma loucura. Gente, tem uma cena numa balada que eu fiquei em choque. É uma loucura. Não é? Enfim, mas aí é onde a gente vê exatamente a diferença, né? Da facção liberal pra facção religiosa conservadora, né? Escolha aí pra onde você quer ir. Ai, eu já escolhi a minha, Felipe. Eu também. Que isso, gente, que absurdo. É claro que a gente vai
com Jesus. Ai, com Deus. claro, A gente tá sim. rezando. O bispo, Não melhor, pense o maior. errado. Mas enfim, então eu gostei muito a forma como o Clay representa isso. Como o Clay nasceu ali naquela sociedade, naquela cidade invertida, ele não tem vários dos medos, receios, anseios que a nossa sociedade tem. Então, enquanto a Ananda vai ter certas dificuldades no relacionamento dela, tanto com a Kahlo quanto com o Axel, por causa do passado dos dois, de cicatrizes que eles têm, o Clay, ele é tão aberto ali pro Benjamin, tipo assim, meu filho, vem cá que eu vou te proteger, a gente se protege, vamos ter uma relação perfeita, que só não chega a ser perfeita porque o Benjamin não faz parte dessa mesma realidade dele. Então o Benjamin tem ali as suas cicatrizes. E vale a pena comentar brevemente aqui também sobre os vilões desse livro. A gente já comentou um pouquinho aí sobre a outra facção e sobre como eles pregam um discurso ali de amor de Deus que de amor não tem nada. E eu gostei muito de como a Jadna consegue fazer a gente sentir raiva, ódio, asco, vontade de esfregar a cara no asfalto, sabe? Principalmente do Bispo, que é o líder tirano dessa facção, que é aquele personagem que se você ficar num capítulo inteiro com ele te falando os argumentos dele, você tem que ter cuidado. Total. Porque, nossa, ele expõe a situação de uma forma que você quase acredita que, tipo assim, não, cara, você tá certo. É isso aí, bora queimar um povo mesmo. Exatamente. Inclusive, assim, né, a gente tem tiranos na nossa sociedade, na atualidade e no passado, a gente estuda Na presidência. Oi? Não entendi. Sim. Mas eu vi, assim, naturalmente, tudo que o bispo falava eram coisas que a gente já viu esses tiranos falarem pro povo e que resultou aí numa alienação, né, que a gente já viu de pessoas próximas da gente ouvindo ali um discurso e acreditando naquele discurso e apoiando aquele discurso. E assim, a gente sabe que esses níveis são escalonáveis, né? Em um momento você vê esse discurso sendo uma coisa mais intolerante de forma pequena, mas daqui a pouco começa a escalar pra uma coisa maior, onde a pessoa não pode mais mostrar quem ela é. No fim, ela tá sofrendo agressões e resulta até em morte, né? Aquela frasezinha do Paulo Freire sendo colocada de que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. A gente vê isso numa das personagens que é a Justiça de Deus. Sim, eles têm esses nomes, Justiça de Deus. Achei muito massa. Sim, eu achei muito massa os nomes que eles escolhem pra si. Você não decora nenhum, porque assim, todos muito diferentes, mas tem a graça divina, a justiça de Deus, o filho de sei lá quem, é muito doido. Exatamente. E assim, a gente vê isso em todos os personagens, mas especificamente na Justiça de Deus, a gente vê um flashback dela de como ela era antes dessa facção tomar o poder. Assim como todos os outros personagens, os vilões desse livro também são muito bem construídos. E agora, gente, tá liberado. Solta aí no seu coração, Bibi, tudo que você quer falar do final do livro. Agora são spoilers pra todo lado. A gente pode falar de tudo, então você que está aí, se ainda não terminou de ler o livro, continue por sua conta e risco. Gente, olha, aconteceram muitas coisas nesse final. Foi, assim, uma sucessão de bombas e acontecimentos. E eu lembro que eu tava em 75% do livro e eu tava indo fazer alguma coisa, assim, na rua. E eu simplesmente utilizei o meu dia inteiro para terminar esse livro. Porque eu não conseguia parar. Dos 75% em diante, você não consegue largar. Pelo menos eu... Impossível. Nossa, pelo menos, assim, os leitores que se identificarem com essa história não vão conseguir largar, né? Então acho que das bombas finais que a gente pode começar falando, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a Kahlo. Eu acho que foi ali onde tudo começou a ruir um pouco, porque a Kahlo, a gente acaba descobrindo que a Kahlo, ela tem 2 filhos, né? Que são os filhos que eu quero ter. Sabe, 2 crianças que decoram livros. Eu queria tanto apertar aqueles 2 e cuidar deles pra sempre. Cara, é assim, acho que ninguém espera esse plot. Ninguém. E eu achei muito legal que a Jadna trouxe essa coisa tão delicada de ter 2 crianças tão inocentes, assim, reclusas num mundinho só delas ali dos livros, onde elas não fazem ideia da perversidade que tá rolando lá fora. E é tão bonitinho ver que elas têm nomes de livros, né? O Pequeno Príncipe. Sim. E... Alice no País das Maravilhas. E pra você que não leu e tá pegando spoiler, sim, esses são os nomes deles. Ela não se chama Alice, ela se chama Alice no País das Maravilhas. E eles acham que a mãe deles é a Chapeuzinho Vermelho. É, a Chapeuzinho Isso Vermelho. é massa. E eles vivem
dentro dessa sala onde tem alguns livros que foram recolhidos pelo Axel, né? Porque, como a gente falou, o bispo, ele é super conservador e uma das formas de você alienar as pessoas é não deixar elas lerem, né? Então, eles queimam os livros, destroem, assim como já aconteceu na nossa realidade aqui, gente. Então, o Axel, ele guarda esses livros numa salinha e é lá onde ficam esses dois filhinhos da Calo. E, gente, eles são umas fofuras, eles têm, assim, uma personalidade maravilhosa e eu consegui visualizar eles, Felipe. Tu também conseguiu? Sim, demais. E assim, eu queria muito falar disso. Desde o começo do vídeo eu tava ansioso por chegar nessa parte, porque a Jadna mostra nesse momento que ela não só é uma escritora muito talentosa, mas que ela é uma estudante de letras muito perspicaz. Porque ela consegue fazer umas relações de intertexto tão boas, porque a todo momento no livro, vários dos personagens, mas principalmente a Ananda e a Cal, soltam umas indagações no meio das conversas, tipo assim, já parou pra pensar se nós fôssemos personagens que estamos sendo narrados por alguém? Tipo, é isso que tá acontecendo, né? Eles estão sendo narrados por uma narradora que é personagem também. Só que isso se intensifica ainda mais quando você conhece ali a família da Calo e vê que a Calo usou os livros literalmente como refúgio para suas crianças. Me lembrou muito um pouquinho do Quarto de Jack, eu não sei se você já viu esse filme. Sim. Né? Eu pensei muito no Jack lá do filme. Pra quem nunca viu, o Quarto de Jack é um garotinho que passou a vida inteira preso num porão também e é tudo que ele conhece do mundo. É bem a situação dessas duas crianças. Só que para essas duas crianças, o mundo é os livros, sabe? Então, assim, é alegoria a mito da caverna de Platão, é alegoria a questão como nós nos enxergamos em personagens ou como nós somos meros personagens da nossa vida. E a parte que eu acho mais incrível é a seguinte: quando a Chapeuzinho Vermelho, né, que é a mãe deles, a Calo, apresenta a Ananda pros dois, ela apresenta ela como Ananda. E eles entendem então que a Ananda também seria o nome de uma personagem de um livro. E é muito louco porque você percebe, nossa, a Ananda é uma personagem de um livro. E mais tarde, quando a Ananda começa a não se reconhecer mais como Ananda, ela vai e troca o nome dela, ela pede para que eles comecem a chamar ela de Kila. E nesse momento é como se tivesse uma chavinha girando na nossa cabeça. A autora constrói muito bem essa questão